Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Cefincast. Eu sou Diego Ângelos, cofundador do Cefin. Estamos aqui para mais um episódio, hoje com muito aprendizado, né? Eu já estou com meu papelzinho aqui que eu vou anotar bastante coisa. Estamos aqui com uma convidada ilustre, com a Jamile Marcon. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse nosso podcast. Vamos falar sobre vendas, sobre posicionamento. Ela já deu uma aula aqui antes dos bastidores, então a gente vai aprender bastante com ela. E primeiro te apresenta, né? Fala um pouquinho de ti, fala da tua trajetória, né? Para a gente começar falando sobre esse assunto tão importante para os empreendedores. Que legal, um prazer estar com vocês, Diego, Gabi. Falar sobre negócios para mim é prazeroso, né? Não tem roda de conversa, de amigos, algo que eu gosto de falar mais sobre isso. E gosto, já viram bastante, eu gosto de falar. Então esse episódio vai ser longo, já disse para eles, e não tem script, a gente vai falar o que der na telha para ser algo bem natural e algo que realmente seja o que o empresário, o empreendedor da área das finanças precisa saber. Então, às vezes, quando a gente fica muito engessado, a gente acaba, né, deixando um pouquinho de falar o que realmente precisa. Eu sou Jamile Marcon, eu tenho 23 anos de experiência na área de vendas. Trabalho diretamente com vendas. Hoje sou empresária, já há bastante tempo que comecei empreendendo dentro dessa área, né? As vendas, Diego, é o pavor, normalmente. Justamente. Porque as pessoas têm sempre aquela ideia de que quando eu estou vendendo, eu estou pedindo algo. Então, o sentimento é esse aqui, ó. O momento que eu quero te vender algo, eu preciso de ti. E foi aqui, ó, a virada, a palavra do momento, mindset. A virada de mindset foi exatamente essa. Quando eu entendi que o que eu faço, o que eu vendo, resolve a vida da pessoa. Então, não sou eu que preciso te vender, é tu que precisa me comprar. Então, essa é a virada. E vocês, que trabalham com finanças, eles precisam demais do trabalho de vocês. Porque nós temos isso dentro da cultura do brasileiro. O brasileiro não tem a organização financeira. A gente que vem da escassez nunca se preocupou em organizar. A gente se preocupa em adquirir. E no momento que tu tá focado em adquirir dinheiro, organizar é detalhe. Como eu digo, é um problema bom, né? Ter que organizar. Tu tá com aquele problema, né? Nossa, estou com dinheiro aqui, agora preciso organizar. Então é um problema bom e vocês fazem isso, né? Vocês, os educadores financeiros, fazem isso pelas pessoas. A gente tem mais de 220 milhões de brasileiros e 80% estão endividados, né? Dos outros, a gente tem muitos que estão querendo começar a investir, mas ao mesmo tempo tem aí jogo do tigrinho e outras coisas que acabam, né, atrapalhando muito os profissionais sérios que realmente estão querendo levar esse conteúdo, né, para a população. Mas eu achei muito legal essa tua questão, né, parece que a gente está pedindo algo. E a gente começa na rede social, a gente logo falou sobre posicionamento na rede social também com um outro colega aqui que trouxe um conteúdo muito grande. Mas como tu enxerga também essa questão do posicionamento de alguém que não está ali só para vender? Né, principalmente nessa rede social, como é que tu enxerga essa relação do posicionamento na área de redes sociais para o profissional da área das finanças? É saber resolver problemas. Hoje vender é isso, né, gente? E o posicionamento, ele é o pré-venda. Nós temos uma sequência aqui, tá? Onde o trabalho do Gabriel, que estava aqui, eu e tu, nós complementamos o trabalho um do outro. Posicionamento e marketing, porque a gente precisa de posicionamento para vender. Daí entra a venda e depois vocês para organizar as finanças da venda. Eu falo muito, né, como eu digo, eu puxo pro meu assado e sempre digo, tem que vender mais, tem que vender mais, tem que vender melhor, né, não só vender mais, que daí é onde entra a parte de vocês também na precificação, que é um grande erro. Por quê? O que acontece sempre quando eu começo o trabalho com um empreendedor? Primeira coisa, baixou a venda, o empreendedor já começa assim, vamos fazer uma promoção, baixar preço. Eu disse, tá, mas alguém reclamou do preço? Não. Nunca é preço e o empreendedor sempre pensa que precisa baixar o preço. Tu já está vendendo pouco, tu baixou o preço, tu vai trabalhar com menos margem ainda? Então, isso é um dos erros principais. A questão da precificação, que é onde entra o profissional das finanças também, que muita gente não sabe. Não sabe precificar e o pior, tá olhando para a grama do vizinho. E daí quer competir preço com o vizinho sem saber o contexto. Esse cara paga o mesmo preço que tu? Para tu saber, se ele não sabe fazer conta, olha o risco. Tu tá correndo um risco de a ruína do teu negócio, porque o cara não sabe calcular. O cara não sabe fazer cálculo e tu vai cair junto com ele. E isso para mim é uma das questões que todo empreendedor, principalmente o que tá começando, achar que é preço o problema. Não tô vendendo, é preço. Daí eles vão fazer promoção e baixar preço. Gente, por favor, se tu já não é preço, e tu conseguir entender essa diferença, Diego, de preço e valor. Antes de passar o preço, conseguir mostrar o valor do que tu vende. Eu gosto de trazer sempre um exemplo que é... Vou te fazer uma pergunta. Tu tem filho? Não, tem enteado. Tem um enteado, mas é o sentimento, é como se fosse um filho, tá? Que idade ele tem? 17. Tá, não. Tem que ser uma criança. Tem sobrinho? Tem. Criança? Vamos pensar num aí. Tá. Qual deles? Fala o nome. Ai, meu Deus. 5, 6 anos? 6 anos, o Leonardo. Leonardo, vamos lá. Leonardo, aula de natação. Vamos colocar o Leonardo na natação. R$ 1.000 uma aula, é barato ou é caro? Uma aula? É. Caro. Caríssimo, né? Absurdo. Tá. Daí o Leonardo tá lá, vocês foram pra praia agora no verão e a casa que vocês estavam tem uma piscina. O Leonardo caiu na piscina e não sabe nadar. R$ 1.000 uma aula de natação, é caro ou é barato? Agora ficou barato.
Tu entende? Isso é vender. Vender é exatamente isso. É tu conseguir mostrar pro cliente que o que tu faz é necessário para a vida dele. Trazemos para finanças. Isso, essa é a pergunta. Vamos trazer isso para finanças. Gostei dessa analogia, vamos lá. Trabalho, vou falar aqui, não, vou chutar um valor aleatório, porque não quero, eu sei que são profissionais aqui, né, são profissionais muito qualificados, então não vamos falar de valor. Um encontro lá também, mesma coisa, de tu ir lá na empresa, tu trabalha em B2B? No B2C. Trabalha em B2C. Isso. Tá, vamos lá, então, pode ser numa família, pessoa física. Mesma coisa, tu fazer um trabalho de organizar as finanças de uma família, hoje. R$1.000, por uma hora lá, com uma reunião e tal. É caro, barato? Caro, absurdo. Mas a pessoa perder a sua casa, a pessoa falir, acabar com o seu casamento. Por quê? Sabemos disso. Qual o maior motivo de divórcios, de famílias acabarem hoje? Financeiro. Casal que não sabe falar sobre dinheiro, acaba o casamento. E nós sabemos o quanto é comum. Não sei se tu não entrou nessa área por algo assim, né? Porque sempre quando... Não, mas a gente, né? Quando começa a trabalhar com algo, normalmente, eu digo, né? Na nossa dor tá o propósito. Sempre tem um porquê. Bem claro, normalmente quando a gente começa a trabalhar com algo, é porque nós tivemos uma dor ali dentro. Então, provavelmente teu propósito esteja por aí. Não sei se algo pessoal ou se algo dentro de um relacionamento. Mas é super normal. Os casamentos acabarem, tem números, vocês devem saber que não é a área de vocês, não é a minha de vocês, né? Mas por não saberem gerir finanças, casamentos, famílias se acabam. Então a importância disso. Nós aqui, né, falamos mais, eu e a Gabi já para empresários, mas na questão da Gabi ali também, né? A empresa acha, os nossos segmentos têm algo muito em comum. Porque as pessoas acham que venda é algo que acontece natural e que organização financeira também. Só que a organização financeira é o calcanhar de Aquiles de todas as empresas. Por quê? A gente vem da escassez. O brasileiro vem da escassez, culturalmente. Mesmo hoje, pessoas que tenham, né, que estejam num nível financeiro melhor, a gente vem de imigrantes que vieram da escassez. Então, a escassez é um dos maiores problemas. Por quê? Talvez vai bater em ti isso aí. Tantas privações que a gente passou na vida. Eu venho, né, de uma família muito, muito, muito pobre. Quando tu enxerga dinheiro, tu quer compensar. Tu quer recompensar aquilo. Por que as pessoas... Aí vem o pertencimento. Aí vem o pertencimento. Porque a gente ri muito. Todo mundo aqui já deve ter feito isso. De rir daquela fotinho da bonita lá, com o iPhone no espelho e a parede sem reboco, né? Quanto a gente já riu disso, de dizer que, tá, vende o iPhone e reboca a parede, né? Só que a parede rebocada não te faz pertencer ao mundo. O iPhone faz. O teu talvez seja tênis? Foi tênis, não? Foi, Nike? Na infância foi. Nike Shox. Tu entendeu? Tudo aquilo que a gente não teve, que a gente sofreu lá na infância, que a gente se sentiu fora. A gente não pertencia porque não usava o tênis que as outras crianças usavam. Então, é o que nos faz pertencer e é onde normalmente tem um descontrole financeiro. Eu sei porque o meu marido é um caso dos tênis, porque eu olhei pra ti e disse, tá, é mais ou menos por aí. Meu marido não tem mais onde enfiar tênis dentro de casa. E eu digo, tá, vamos curar essa criança? Vamos dizer pra ele que chega, já tem, hoje que ele dizia, né, que ano tu é? Nós somos 87, então é da mesma geração. Daí ele dizia assim, nossa, a galera usava o Nike e eu usava o Topper, né? Tu sabe bem, né? Daí eu disse, tá, daí ele se sentia inferiorizado por isso. O que faz quando ganha grana? Gasta. E pra quê? Para curar aquela criança, né? Aquela criança que se sentiu inferiorizada, que sofreu com isso. Não que isso quer dizer que tu vai ter que dar tudo pro teu filho, mas é a gente saber, nós como adultos, curar isso. E muitas pessoas têm problema de endividamento exatamente por isso hoje. Porque tá tentando... E outra coisa que é um erro dos pais, né? Vamos puxar pro teu lado muito do B2C aqui, que é o que eu não tive, eu quero dar pros meus filhos. Eu vejo, porque eu trabalho hoje, não entrei em detalhes, deixei para ir falando durante o programa. Eu tenho uma empresa de semi-joias. Eu trabalho há 23 anos neste mesmo segmento, tá? Comecei como secretária numa empresa de joias e, enfim, foi indo, né? Depois de secretária, virei representante comercial, que daí, com 18 anos, que foi onde eu comecei a entender sobre vendas. Com 26 anos, eu vendi o meu carro, que daí na época eu já tinha carro. Com 18, né? Tive que comprar para ser representante, parcelado ali, como bom brasileiro, parcelado em 6 anos, né? Daí, com 26 anos, eu vendi o meu carro e fui para a China com dinheiro, para buscar o produto que eu sabia que eu teria muito sucesso vendendo aqui, que era um produto que no Brasil ainda a gente não fabricava. Fui pra China, levei na época em torno de 40 mil reais, daí, enfim, passagem e tal, fui lá, comprei joias, voltei, vendi para fábricas e entrei daí nesse mercado de vender para auto atacado. Daí fiquei até fiquei mais uns 7 anos, mais ou menos, fazendo isso com a China, morava um tempo na China, um tempo aqui, depois abri uma indústria aqui, em Porto Alegre, em Erechim, mas distribuía para o Brasil todo. Na pandemia eu tinha 35 funcionários, CLT. E a gente que vem, né, dessa cultura de se virar, eu digo, tá, sozinho eu consigo me virar na pandemia. Com 35 funcionários, não. Eu tinha 2 sócios na época, optei por sair da minha empresa. Deixei todo o meu patrimônio, tudo, aquela construção de anos ali, mas com uma certeza, de que eu sabia vender. E por saber vender sempre me deu essa segurança, de que qualquer coisa que eu vá fazer eu sabendo vender, e eu dizia isso, eu trabalho com joia, mas se eu tiver que vender prego, eu vou me dar bem. Porque a gente só reproduz. E essa habilidade que tu
né, demonstra Da facilmente da venda, tu enxerga ela como algo... Como que a gente consegue adquirir ela, né? Tem muita gente que tem isso nato, mas como é que a gente adquire, ou como é que a gente capacita, treina essa questão da venda? Venda não é dom. Não tem habilidade nata, não. A minha habilidade nasceu da necessidade. Era meu all-in. Ou era tudo ou nada. Ou eu vendia, porque eu não, na época, nossa geração, tu sabe disso, né? É bom quando a gente fala de alguém da nossa idade, é isso. Que a nossa geração, ou a gente... Tu ainda pegou, provavelmente, o ProUni começou no ano depois do meu. Isso aí. O meu... o ano... Eu ia dizer, viu? Porque eu, bem na minha vez, ainda não tinha. No outro ano apareceu o ProUni, de cara, né? E eu tinha na minha cabeça, por ser filha de empreendedor, que a pessoa só se daria bem na vida se ela tivesse faculdade. Porque eu enxergava assim, como meu pai não tinha faculdade, a gente era muito pobre, eu cresci com isso. Que, é porque ele não tem faculdade, então eu preciso fazer faculdade. Quando eu terminei o ensino médio, não tinha como eu fazer a faculdade, porque meu pai não tinha como pagar, e URGS a gente não podia trabalhar, né, porque tinha que estudar o dia todo, e eu tinha essa coisa da faculdade. Eu enxerguei o representante comercial, que era dentro dessa empresa que eu trabalhava, quem tinha os melhores salários. Quanto mais perto do dinheiro tu tá, mais tu ganha. Isso é fato. Para quem trabalha em empresa, para quem é do meio corporativo. Quanto mais, quem tá mais perto do dinheiro, ganha mais. Por que a tia da limpeza ganha menos do que o vendedor? Porque quem tá mais perto do dinheiro ganha mais. Quanto mais responsabilidade tu tem com o dinheiro, mais tu é bem remunerado. O vendedor é a pessoa mais importante dentro de uma empresa, porque é quem traz o dinheiro. Nenhum outro setor funciona, a tia da limpeza não tem por que existir se o vendedor não trouxer negócio. Então, lembre disso, quem está mais perto do dinheiro, vocês estão muito perto do dinheiro também, quem está mais perto do dinheiro ganha mais. Então eu entendi que venda poderia me trazer isso, que eu não precisaria da faculdade para vender. E para poder ter aquela vida que, para mim, uma pessoa que tinha um carro já era uma pessoa rica. E eu vinha com a dor do empreendedorismo. Meu pai vendia churrasquinho numa esquina, os tiozinhos que vende churrasquinho. E pra mim o empreender era algo ruim, porque meu pai fazia isso e a gente tinha uma vida muito escassa, né? Até eu ver outras formas de empreender, né? Ou empreender da maneira correta. E a venda é isso, a venda como de trás. desenvolver isso, né? Eu entendi, ficou muito claro essa questão. Como né? desenvolver a venda. Que a habilidade, ela veio através da necessidade. E isso eu ouvi essa semana, essa frase, e fez total sentido da tua abordagem, né? E como tu vê que independente, claro, a necessidade faz o ladrão, como se fala, mas se tu não tá naquele momento também de estar com aquela necessidade efetiva para pagar as contas, mas tu vê que é necessário dentro do empreendedor financeiro que precisa vender para sustentar o seu negócio, mesmo se ele está numa transição de carreira, tem uma alta remuneração ali que acaba se sustentando, mas ele quer alavancar o seu negócio e é através da venda, né? Venda é dividido em duas partes, mentalidade e técnica. Tu tem, e primeiro, principalmente nós, tá? E quem está nos assistindo que vendem serviços. Duas coisas, a venda é separada em mentalidade e técnica e é separado em produto e serviço. Então, nós vamos falar diretamente de serviço, porque é o nosso público. Produto, vamos lá, trazer aqui para ti o exemplo desse anel aqui, que é o que eu aprendi vendendo, né, que foi joia. Isso aqui se vende sozinho. Eu coloco aqui, coloco o preço aqui do lado, tu olha, tu sabe o que é um anel, tu compra sozinho. O teu serviço, tu não tem como fazer isso. Colocar numa vitrine, colocar o preço e alguém ir lá e comprar. Faz sentido? Faz total. Vender serviço é muito mais difícil do que vender produto. Primeira coisa para tu começar a vender. Tua mentalidade. Viradinha de chave pequena. Primeiro passo, entender que o que tu vende resolve o problema de alguém. Aí passa a vergonha de vender. Porque as pessoas têm vergonha de vender. Elas têm vergonha, têm medo de receber não. Porque elas entendem que o não é para elas mesmas. E quando tu me diz não, eu te ofereço uma mentoria minha, tu diz, Jamile, não. Não é para mim, não é para Jamile. É pro meu serviço naquele momento. E as pessoas levam para si. Não conseguem separar a pessoa do serviço. Tu não tá me negando. E as pessoas têm muita dificuldade disso, né? De receberem uma negação, levam pro pessoal. Então, já começa por aí. O medo do não é um dos principais. Só que tem técnica para isso. Para tu não receber não. Qualificação. Quando tu qualifica esse cliente antes de ofertar, a tua chance de não se torna desse tamanho. Porque eu vou te qualificar. Vou entender alguns passos sobre qualificação. E vou entender se tu é a pessoa que eu devo continuar até a parte da oferta ou não. Primeiro passo que eu faço, qualifico esse cliente. BANT, essa é a palavra, anota aí pra ti. BANT. BANT, B-A-N-T. B, budget, saber se essa pessoa tem a grana para pagar o meu serviço. 2, authority, saber se tu é o decisor. Tu tá vendendo o teu serviço de gestão financeira para uma, como é B2C o teu, tu tá falando só com o homem. Quem vai decidir é a mulher. Então, saiba e tenha o decisor junto na hora dessa venda. Fale com o casal. Então, authority. N, need, se essa pessoa precisa do teu serviço. Se é uma pessoa que, como o nosso espectador aqui, é uma pessoa que sabe lidar com finanças. Tu vai oferecer teu serviço para ele? Para receber não? Cara, o cara fazia gestão financeira pública. Tu acha que ele não... Bom, não sei também, né? Vamos lá, depois a gente no off a gente conversa com ele. Need, saber se a pessoa precisa. Se a pessoa não precisa, não oferece. E o T,
timing. Se é o tempo dessa pessoa comprar de ti. Se essa pessoa já tem consciência que precisa do teu serviço. Entendeu? Perfeito. Porque pode ser o quê? O timing não é. Eu sei, ou aquele caso, eu sei que eu preciso, mas eu ainda não estou disposta a fazer isso. E relacionado a dinheiro, voltando, como vem de pertencimento, de escassez, a maioria das pessoas preferem viver sem saber, preferem viver no escuro, preferem não saber o quanto ganha e o quanto gasta, preferem viver na ilusão de que está dando certo. E quando descobrem isso, é tarde demais. Porque durante um bom tempo, vocês mais que eu sabem que vai dando, né? Vai indo, tira uma daqui, joga uma pra cá, atrasa uma coisinha, né? Joga, eu digo, faz um sorteio, né? Joga os boletos pra cima, ó, esse mês escolha esse aqui, que nem era no baú lá, jogava tudo pra cima, pegava uma, né? As pessoas vão fazendo isso e tu consegue sobreviver um tempo fazendo isso. Só que chega uma hora que estoura. E daí a verdade vem. Então, se tu não quiser fazer isso de maneira profissional, com alguém que entende sobre isso, e tu não entender de finanças, tá tudo certo. Eu não sou boa em finanças, porque eu sou das vendas, eu especializei em vendas. Mas eu contrato um gestor financeiro pra fazer isso pra mim. Nós não sabemos tudo. É diferente, ou principalmente no caso do empreendedor, que não quer contratar um gestor ou não quer contratar alguém para fazer um comercial. Tu não sabe tudo, tu entende do teu negócio. Eu entendo de venda, ele entende de dinheiro. Essa é a questão, entender essa parte. Então, voltando na tua pergunta, mentalidade de tu entender que o que tu faz, tu tá fazendo um bem, então tu não tá pedindo um favor no momento que tu tá vendendo. Eu gosto de trazer sempre analogia com quando as pessoas se convertem. Agora deu uma leva, né? De pessoal indo pra igreja e tal. E daí a gente sempre diz assim, puxa vida, fulano virou crente. Crente chato. Por quê? Porque ele quer nos converter também, quer levar a gente pra igreja também. Daí, o que é aquilo? É alguém que descobriu algo tão incrível pra vida dele, fez uma transformação tão grande conhecer Jesus, que ele quer nos levar. E por que tu não faz isso com o teu negócio? Por que tu não se torna um crente chato com o teu negócio? Se tu tem tanta certeza que o que tu faz transforma a vida de pessoas, por que tu não se torna um crente de querer levar as pessoas contigo? Daí, pra encher o saco pra levar a pessoa pra igreja, tu vai. Mas pra oferecer o teu trabalho, tu tem vergonha porque tu tem o medo que é pra ti. Se a pessoa disser assim, eu não quero ir pra igreja contigo, Diego, daí tu entende, é pra igreja. Se disser, eu não quero o teu trabalho, tu leva pro teu coração, tu acha que é pra ti. Então tá aí, é exatamente esse o ponto. Olha que isso aqui vale alguns mil, esse segredo aqui pra vocês, hein? Você vai virar quarto sem. É isso aqui. Bom demais. É tu entender que não é pra ti, o não é pra ti. E outro detalhe sobre o não. O não, muitas vezes, ele é um ainda não. Diego, eu ainda não entendi o benefício que tu pode gerar na minha vida. Quando eu te digo um não, eu tô te dizendo assim, socorro. É o time ali, né? E é o socorro. Tempo, né? E é o socorro. Diego, tu me explicou, mas eu ainda não entendi que isso vai fazer bem pra mim. Eu ainda não entendi como tu vai fazer isso. Eu ainda não entendi o que isso vai transformar na minha vida. Quando o cliente diz não, ao invés de tu ficar brabinho e levar pro coração, tu tenta entender, volta o teu processo. Volta lá na qualificação. Será que essa pessoa não tinha dinheiro pra mim e eu peguei e ofereci no tempo errado para alguém que não estava pronto? Volta nos 3 passos da qualificação. Se tu tem certeza que estava certo nos 3 passos da qualificação, vai pro próximo passo, que é a pessoa não entendeu sobre o que tu pode gerar na vida dela. E as pessoas só pagam por aquilo que é uma dor. Onde é que está o dinheiro do nosso cliente? Não está no banco. Está na dor. O dinheiro da pessoa está na dor. A pessoa investe o que for na dor. Volta o exemplo da piscina. Te ofereci a minha aula de natação por R$1.000. Não fez sentido, é caro, absurdo. Nem se tu fosse o César Cielo, eu vou te pagar R$1.000 numa aula de natação. Mas no momento que eu te mostrei que o teu sobrinho não saber, que é a pessoa que tu ama, não saber nadar, o que aquilo pode gerar, os meus R$1.000 ficou barato. E tu pagaria a minha aula. Então é sobre isso, é tu conseguir mostrar. Então aquele não, ele pode ser um ainda não. Tu não entendeu a forma que tu mostra isso pra pessoa e ela enxergue que, nossa, vai transformar minha vida. E tem um detalhe sobre o não. Dependendo da forma que tu reage ao não, aí vem a mentalidade. Ele se torna um não definitivo. Porque muito empreendedor fica brabinho quando recebe um não. Se tu não tá com a mentalidade pronta, e tu leva pro coração, tu leva pro lado emocional um não, ao invés de ter a autorresponsabilidade de puxar isso pra ti e entender, opa, peraí, o que eu fiz, autorresponsabilidade, o que eu fiz errado na minha venda, que eu recebi esse não? Se eu qualifiquei, tava tudo certo? Passou pela qualificação, eu não consegui fechar essa venda ainda? Então tem algo errado no meu processo de vendas. Isso é processo. Que a gente tem que ter processo mesmo quando tu vende sozinho. Processo não é só para grandes empresas. Processo a gente tem que ter sozinho, passo a passo. Não precisa estar lá, né, escrito, mas tem que estar na tua cabeça. Vou qualificar. Prospectei. Vamos lá, vamos fazer esse exercício, né? Qual que seria aí o passo a passo, né, para um empreendedor, pensando nesse nosso nicho, né, que trabalha diretamente com, vamos dar o exemplo do B2C, e que teria que montar esse passo a passo. Vamos montar um processo. Isso. Vamos para um B2C ou para o B2B? B2C.
Tá aprendendo aqui, tá aproveitando. Ô, Gabi, vamos passar a fatura depois, que ele tá aproveitando pra ele, mas vamos lá. Consultoria exclusiva ao vivo pra vocês aí. Vamos lá, vamos pro B2C então. Primeiro passo. Não, mas é o mesmo, tá, gente? Eu vou usar os exemplos pra ti, mas vou puxar um pouquinho pra Gabi, porque a Gabi é minha amiga, tá? Então eu não vou levar só pra ti, te conheci agora. Vamos lá. Primeiro passo quando a gente começa a pensar em vender, tá? Clareza. Pra mim, primeiro, esse é o meu método, tá? Primeiro passo é clareza. Primeiro, do que tu vende. O que tu vende hoje, o serviço que tu vende hoje, está tão claro quanto esse anel? Primeira coisa, pega o teu serviço e transforma num produto. Ele tem que ser tão claro, tu vai colocar uma roupagem. Tu vai entender, a pessoa vai ter que ver o que tu faz, vai olhar pra ti e vai ter que enxergar igual tu tá enxergando esse anel, o que tu faz. Eu preciso ter certeza, clareza do que tu faz, porque senão fica difícil. Vender serviço sem antes transformar num produto. É isso. Pega o teu serviço. Gente, vender serviço é difícil. Não pense que vai acontecer o natural. Produto, tu pode colocar numa vitrine, sem estratégia nenhuma, coloca um preço do lado. Tu vai lá no Instagram, bota uma foto, bota que custa tanto, a pessoa compra. Produto a pessoa compra sozinho, serviço tu tem que saber vender. E aí é o erro de muita gente. Não saber vender e não querer aprender, né? E achar, não, mas eu trabalho há 20 anos com finanças, como é que ela vai me ensinar? Não quero saber de finanças. Eu sei de venda. Tua profissão é finança, a minha é venda. E eu posso te ensinar a vender. Olha o pitch da pessoa. Tu viu o vendedor, né? Já mete um pitch no meio do... Já meteu um pitch aqui no meio, né? Já trouxe um, né? Mas enfim. Primeiro passo, transforma o teu serviço num produto. Que a pessoa enxergue e olhe pra ti, eu entendi, eu sei exatamente. Mas isso, tu antes. Tu vai ter que entender sobre o teu negócio. Clareza, ponto 2. Quem é o teu cliente? Ter clareza de quem é o teu cliente. O pessoal fala uma frase, quem tenta vender pra todo mundo, não vende pra ninguém. Não, gente, vende. Pare de ser tão extremista. Vende, só que vende pouco. Tu entendeu? Essa frase é boa pra corte. Quem tenta vender pra todo mundo, vende, mas vende pouco, tá? Não vem nessa que não vende porque vende sim. Mesmo sem técnica, mesmo todo mundo vende. Só que aqui é o nosso negócio, a gente quer que as pessoas vendam muito, né? Eu gosto dessa outra frase, eu tenho ótimas frases. Diz assim, não tenha vergonha de vender, tenha vergonha de vender pouco. Tem vergonha de vender pouco, é feio vender pouco. É frustrante, né? Vamos aprender a vender bastante, aí é o caso. Clareza. Clareza 1 sobre o teu serviço. Teu serviço tem que ter, agora tudo tu vai lembrar de anel, toda vez que tu pensar isso, vai lembrar de mim, né? Por causa do anel. Mas é que é o que sempre tá na minha mão, tá, gente? Mas é, clareza. É o meu. Transforma o teu serviço num produto. Claro, por que que nutricionista vende com mais facilidade serviço? Porque ele tem uma foto de antes e depois. Daí a pessoa olha assim, nossa, eu tô assim e eu vou ficar assim. Daí pra tu fazer um antes e depois, tem que mostrar uma pessoa pobre e outra rica. Fica difícil. O meu serviço é difícil tanto quanto de vocês, de vender, porque a gente não consegue colocar numa foto. Então, como é que a gente coloca isso numa foto? Na clareza que a gente tem sobre o que a gente faz. Então, tenha muita clareza e processo para explicar. Isso é processo também, para a didática. Eu tenho que ser didática ao ponto não do que eu entendo, porque tu entende sobre o que tu faz. Uma das primeiras coisas que eu faço na mentoria é assim, me explica sobre o teu negócio. Daí eu fico olhando assim, cara, eu que sou uma pessoa instruída, que entendo de quase todos os segmentos. Eu não entendi, porque a pessoa se torna técnica. Até porque assim, cara, eu falo sobre finanças, eu vou ter que usar umas palavras bonitas, né? Ainda mais que eu tô falando pra ela, né? Não, cara, tu tá vendendo pra profissional de finanças? Não, tu tá vendendo pra pessoa, ao contrário, a pessoa que não entende de finanças. Como é que tu vai ser técnico? É exatamente ao contrário. Então tu tem que falar de uma maneira que uma criança de 8 anos entenda e uma pessoa de 80 entenda. Não tenta parecer inteligente na hora de vender. Não é sobre isso. Não é sobre ser inteligente. É sobre a pessoa entender. É sobre tu conseguir falar de uma maneira tão didática que a pessoa entenda. Clareza. 1, pro teu produto, transformar teu serviço em produto. 2, saber onde está o teu cliente. E nichar o máximo possível. Medo de nichar. Todos temos, eu também tenho. Exemplo de nicho, tu quer comer um quindim. Daí, na frente da tua casa tem uma loja de quindim e tem um Unisuper. Tem quindim no Unisuper. Daí tu vai pensar assim, cara, eu vou comprar na loja de quindim ou no Unisuper? Se tu quer comer um quindim, onde é que tu vai? Na loja do quindim, né? Até porque no Unisuper vai ter gosto de salsicha no teu quindim. Teu quindim vai estar duro. E o quindim na Unisuper é 5 pila. Na casa de quindim é 10. Tu vai em qual? Não, de 10 igual. Porque tu quer comer quindim, gente. Que loucura, né? Não, tu falou agora uma frase que me veio, a questão que o Gabriel trouxe também. Quando tu falou, tu quer comer quindim, me veio na minha cabeça automaticamente, eu pensei, qual loja de quindim, qual lugar de quindim tem? E o Gabriel falou sobre isso, posicionamento é isso, né? Quando a gente fala educador financeiro, tem que lembrar da pessoa. Obrigação, né? Tua. Tu tem que falar tanto sobre dinheiro. É o da educação financeira, cara, é obrigação tua, é o mínimo que eu espero de ti. Eu não te sigo na rede social, vou te seguir depois. Sim. Toda vez que eu pensar nisso, que eu pensar em gestão financeira, que eu pensar em endividamento, é obrigação tua que eu me lembre disso. A Gabi eu já sigo, e a Gabi eu pensar, quando alguém me fala sobre, até teve alguém que me fez, acho que uma pergunta na caixinha, né? Perguntando, porque eu não consigo organizar. Eu só marquei a Gabi. Quantos eu tenho? Eu conheço muita gente.
e dentro da área de vocês também. A Gabi foi a primeira e fazia pouquíssimo tempo que eu conhecia a Gabi. Por quê? Primeiro que tu lembrou. Porque ela tá lá todos os dias. Cara, eu abro meu Instagram, tá ela falando sobre isso. Então é obrigação tua que as pessoas que te sigam lembrem de ti quando pensarem no teu nicho. Eu preciso que, a partir de hoje, a Gabi precisou de alguém de vendas. Eu tô todos os dias falando de venda. Por que ela lembrou de mim? Porque eu tô ali. Tá minha cara todos os dias falando sobre isso. Então, a clareza do teu cliente. Voltando, clareza do produto. Clareza, o ICP ali, né? O cliente ideal. E outra, na clareza ainda. Mais importante, onde está o teu cliente? Porque o segredo da venda é tu encontrar o cliente certo. As pessoas todas querem, eu quero vender high ticket, eu quero vender só pra gente que tem dinheiro. Tá tudo certo, todo mundo quer. Porque tu já qualifica a primeira parte, né? Porque daí tu já vai lá no budget e pá, se a pessoa tem dinheiro já fica mais fácil. O segredo é exatamente esse. Como acessar essa pessoa? Ah, eu não consigo achar, então tu não tá, já tá errado na venda. Porque quando tu vende pra quem tá fácil ali na frente, isso todo mundo faz. E todo mundo tá fazendo. Todo mundo está vendendo para quem está mais fácil. Quanto mais difícil é o acesso, menos gente vai estar lá. Então não tenha medo de nichar e de achar o cliente ideal, aquele que tu quer. Até porque o cliente certo te traz o cliente certo. As pessoas andam em cardume, igual o peixe. O dia que tu chega no cliente certo, tem mais lá. Tu foi pescar, não pesco, mas gosto de usar esse exemplo que sempre me vem na cabeça. Tu tá ali, tá pescando, tá vindo lambari, lambari, lambari. Pescou, veio o peixe grande, cara, vai ter mais ali. Vai naquele lugar, não vai para outro lado. Vai ter mais ali. Então, tu demora mais para achar o teu cliente certo. Mas, se tu acertar o lugar, ele vai te trazer outro. E o cliente errado te afasta do cliente certo. Porque o cliente errado te dá tanto trabalho que tu não tem tempo de procurar o cliente certo. Doeu essa, né? Eu sei porque dói. Dói porque a gente, por necessidade, acaba vendendo para quem dá e daí não tem o tempo de procurar o cliente que a gente quer. Eu sei, dói, eu sei. Vamos dar uma pausa pro nosso entrevistador se recuperar agora. Que paulada, hein, galera? Que paulada, né? Mas, nossa, tá uma aula aqui. Isso aqui é a parte de prospecção, tá, gente? O iniciozinho antes de começar. Nossa. Não, o resto assim, vão ter que ir pra aula, né? Vamos pra aula, né? Summit, Cefim Summit, né? Imagina que essa mulher tá falando aqui. Imagina o que vai vir na nossa aula. Nossa, incrível, sensacional. E depois vamos conversar mais, vamos fazer uma mentoria pra... Gente, vamos deixar rapidinho. Como eu sei que eu já tô vamos seguir desvelando. passo a passo ali. Clareza, ICP, né? Que é onde a gente, enquanto cliente, qual é o cliente ideal. Onde a gente acha. Próximo passo daí é a qualificação. Qualificação. Porque daí tu já descobriu onde está esse cliente, tu começou a puxar ele para dentro do teu aquário, né? Daí agora a gente vai começar a ver o que a gente quer, né? Jogamos a rede, puxamos tudo. Tá, daí vai ter ali os lambari, vai ter a piranha, vai ter tudo. Vamos jogar de volta pro mar quem a gente não quer, na qualificação. Que daí vem o budget, que eu falei ali, para vocês que tu vai ver. Budget, para saber se essa pessoa tem o dinheiro para pagar. Authority, para saber se ela é o decisor. Need, para saber se ela precisa, porque tu não vai vender para quem não precisa. E o time, para saber se é o tempo de compra dessa pessoa. Qualificando, vamos pro próximo passo. Que daí é onde tu vai... É agora que tu vai começar a falar sobre o que tu faz. Como é que a gente começa a falar pelo que a gente faz? Objeções. Essa palavra é famosa no meio das vendas. E os abençoados fazem isso errado, gente. Porque eles deixam a objeção acontecer para depois quebrar. Tu vai começar antes. Agora é o desenvolvimento. Agora é a parte, vamos lá, da venda. Tu vai começar a falar antes. Antes de... Como eu conheço tudo sobre o meu ICP, como eu sei tudo sobre o meu negócio, eu já tenho todas as objeções do meu público. Qual é a objeção principal do teu público? A minha, normalmente, é grana. Porque é o cara que já está endividado. Então, quando tu começar o desenvolvimento, tu não vai explicar o que é o teu negócio. Tu já vai começar falando sobre grana. Exatamente, tu é o meu cliente. Porque se tu tivesse dinheiro, tu não precisava de mim. Exatamente por não ter dinheiro, é que tu precisa de mim. Qual colega empreendedor e financeiro não ouviu aquela frase assim? Eu só vou me organizar, depois eu te procuro. Mas é o meu eu tô aqui pra trabalho. te ajudar a te organizar. Então, tu já vai começar a falar isso antes. Porque não vai chegar lá no final, antes do cara pensar que ele não tem dinheiro, tu já vai falar isso, tu já vai soltar essa porrada nele. Exatamente, tu é o meu cliente ideal, é o que eu adoro fazer e é quem eu resolvo o problema. Quanto mais endividado, melhor. Porque eu gosto do desafio. O cara não vai nem ter coragem lá no final de te dizer, ah, não, é que eu não tenho dinheiro agora. Eu sei que tu não tem dinheiro, meu amigo. E é exatamente por isso que tu precisa de mim. Pra fazer dinheiro. E eu vou fazer tu ter dinheiro pra me pagar. Pra isso que tu precisa de mim. Se tu tivesse dinheiro, tu não tava nem aqui nessa mesa comigo. Tempo, que é a outra. Não vou ter tempo de fazer. Então isso vai ser lá no teu produto. Quando tu estiver mostrando pra ele o que tu faz, tu já vai conseguir mostrar que a pessoa não precisa de muito tempo. Então não deixa a objeção acontecer pra tu ir lá quebrar, porque ele quer isso, né? Ele quer já ir lá pro final pra ficar aquele embate. Então se tu já sabe, óbvio que aquela pessoa pode ser uma caixinha de surpresa e ter uma objeção que tu não sabe, daí essa tu vai deixar pra quebrar lá no final. Mas normalmente a objeção vocês acham que é o tempo, é o não sei o que, eu não sei o que. Não, a objeção é não entendi onde é que tu pode melhorar minha vida. Essa é a objeção, mascarada. Mas é mais gostoso pra te pensar que, não, mas é que o cara não tem dinheiro. Porque ele não tem dinheiro, a gente sabe. Ele vai dizer que não tem tempo. Ele não entendeu onde tu pode.
resolver a vida dele. E daí ele vai dar essas desculpas. Então a quebra da objeção começa antes dela A nascer. clareza que é o primeiro passo. Tudo. Perfeito. Desde que tu começa a explicar, tu já tem que começar quebrando a objeção. Não deixa a objeção pro final. Daí depois que tu já qualificou, que tu entendeu que essa pessoa... Daí tu já viu ali no meio do caminho, cara, ele não vai ter como me pagar, ele tá num nível, ele jogou todo o dinheiro dele no tigrinho. Não tem, ele não vai conseguir me pagar. Então tu vai ter lá umas aulas gratuitas até pra ajudar esse cara. Vai ter umas aulas gratuitas, ó, cara, por enquanto é isso aqui, mas tu nem vai oferecer. Nem perde teu tempo indo até o final. Joga ele pra tua aula gratuita. Cara, vou te começar aqui contigo. Começa por aqui, porque esse cara vai aprender alguma coisa ali, se ele realmente quer, e ele vai se tornar um fã. E um fã fala de nós em mesas. Se esse cara realmente se recuperar, conseguir, ele vai falar teu nome em todos os lugares. E esse cara vai te trazer outros clientes. Canal de aquisição. Cliente satisfeito. Tu não vai trabalhar de graça pra ele, porque senão tu teria que trabalhar de graça pra todo mundo, porque todo teu cliente tem problema financeiro. Então, esse é o teu trabalho, tu vai fazer isso. Porém, tu vai ter algo gratuito para essas pessoas que não estão prontos ainda para ti, porque não é todo cliente que é para ti. Tem cliente que o cliente já tem que estar num ponto ali para ti. Então, esse que não tá ainda, que não tá pronto para ti, tenha algo gratuito para essa pessoa. Faça um bem com o que tu tem. Não ocupando tua hora, que tu não vai estar vendendo tua hora, mas tenha algo ali para ele. Entenda isso. E a questão, vamos lá, para ir pro fechamento. Isso. Passou por toda a qualificação, tá. Cara, falar com clareza. Esses dias eu tive uma menina que entrou na minha turma, minha mentoria de grupo, e ela disse assim, Jamile, eu aprendi, me explica como é que tu fez. Eu digo o quê? O dia que tu me ofereceu a mentoria, o que tu me disse depois que tu me explicou? Eu te perguntei se era Pix, se tu queria Pix ou link de cartão. E ela, eu achei incrível. Eu digo, mas o que tu queria que eu falasse? Ela disse, eu nunca consegui falar isso pra pessoa. Daí a pessoa faz lindamente todo o passo. Chega no fechamento, ele tem vergonha de dizer, tá, e aí? Amanhã me diz, amanhã que me dá uma resposta. Não, a pessoa deixa solto. Porque ela é a dor. Eu consigo falar sobre o meu negócio com facilidade pra ti. Fala aqui, ó, com esse brilho no olho, com essa empolgação. Quando chega a hora, eu tenho tanto problema com dinheiro que eu não consigo olhar pra ti e dizer assim, ó, tu quer meu link, quer um link de cartão ou Pix? A pessoa, eu analiso, né, todo o tempo quando as pessoas estão me vendendo e te digo que a maior parte das pessoas fazem um passo a passo lindo e travam no fechamento porque eles têm vergonha de dizer isso, que ou é cartão ou é Pix, ou enfim, como é que tu vai assinar, assina aqui, a hora do vamos ver. Fica que nem o cachorro, correndo atrás da roda do carro, quando para, agora não sei, o cliente quer, e agora o que eu faço? Isso é uma dor. Incrível, nossa. É assim, eu sou um... Quer o script ali? Quer o script? Não, o script pra gente fazer a nosso podcast. Só sei que quando acabar aqui, gente, ela só vai me dizer assim, ó. Pix ou cartão? É isso, gente, venda é isso. Vem com a mentoria. Gente, venda é isso. Venda é isso. Galera, Pix e cartão dessa mulher com certeza e a aula dela no nosso Cefim Summit, né? Não. Olha o que ela vai entregar pra gente. O que vai ser? Dá um spoilerzinho assim, só pra galera, só pra dar aquela... Eles vão sair vendendo. Nossa. Eles vão sair vendendo. A mentalidade de venda pronta. É isso. Começa pela mentalidade. A maior dificuldade. As pessoas pensam, eu não tenho técnica, vou ter que ir lá fazer um cursinho de venda. Não é. É mentalidade antes de tudo. Não tem técnica boa o suficiente que ultrapasse uma mentalidade ruim. Tu tem a mentalidade ruim, eu posso te ensinar todas as técnicas que tu não vai conseguir. O fechamento, que a pessoa tem vergonha de perguntar se é cartão ou Pix, é o quê? Crença, um trauma, mentalidade. Então, primeiro a gente trata a mentalidade e depois a gente ensina a técnica. Quanto é, Jamile? Me faz a pergunta, né? Eu faço a pergunta e respondo aqui, né? Já viram, né? É melhor, quanto por cento é mentalidade e quanto é técnica, né? O pessoal fala, meio a meio. Cara, pra mim, é 80%. Ele é 80-20. Pra mim é o legítimo, 80-20. Se não adianta, tu pode ter a melhor técnica do mundo. Se tu não tiver a mentalidade, não vai. Então, aqui, gente, cabeça. E primeiro passo pra isso, entender o bem. Lembra do crente que eu falei lá no início? Pensa no bem que tu tá fazendo pra essa pessoa, que tu não vai ter vergonha de oferecer. Eu vou olhar pra ti e dizer assim, azar é dele, vai ficar batendo cabeça em quanto tempo se ele não me contratar. É bem essa pegada mesmo, de tu sentir isso. Que pena. Lamento pelo fulano que não me contratou. Dá uma linha grátis pra ele. Ajuda. Faz isso, tem um material lá, pode ser o nosso material daqui, que vocês estão gravando dá pra pessoa dizer, não, ela não tá pronta. Mas, tenha certeza primeiro, se tu conseguiu passar por todo o passo a passo. E se não foi tu que deixou a pessoa com dúvida, que não entregou a clareza de um anel no teu serviço. Perfeito. Gente, muito bom. Muito obrigado. Foi incrível. Prazer, conversa gostosa. Deixa pra galera aí tuas redes sociais, claro. como ela pode conhecer onde é que ela passa o Pix ou cartão, pra conhecer um pouquinho do teu trabalho. Gostei, ajudando na venda. É Jamile Marcon, Jamile com 2 L's e E, Marcon. Tá lá, minha rede social é o principal Instagram? Uso bastante Instagram, tem bastante dica, isso tudo que a gente conversa aqui dia a dia, eu trago bastante coisa. Tem mentoria. Trabalho hoje com mentoria e estruturação de processo comercial dentro das empresas. E vai estar com a gente, vai estar conosco no Cefim Summit, então muito obrigado. Né? Então, compartilhem esse conteúdo para todos que vocês acreditarem que pode fazer sentido, né, o conteúdo do Cefim, da nossa incrível aula aqui. Teremos mais conteúdos na próxima semana. Muito obrigado e não se esqueça também de seguir nossas redes sociais que vai ter as novidades sobre o Cefim Summit aí em abril, nas proximidades ali pelo dia 15, já teremos o nosso Cefim Summit. Então muito obrigado, esperamos vocês no próximo encontro. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.